Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. Dispõe sobre a criação da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, do Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública da Fiocruz, do Plano de Carreiras e Cargos do Inmetro, do Plano de Carreiras e Cargos do IBGE e do Plano de Carreiras e Cargos do INPI, o enquadramento dos servidores originários das extintas tabelas de especialistas no Plano de Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, a criação do Plano de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar, a reestruturação da carreira de Tecnologia Militar, de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, a criação da carreira de Suporte Técnico à Tecnologia Militar, a extinção da gratificação de desempenho de atividade de tecnologia militar, GDAT, e a criação da gratificação de desempenho de atividade técnico-operacional em tecnologia militar, DATEM, a alteração da gratificação de desempenho de atividade de controle e segurança de tráfego aéreo, DASA, de que trata a Lei nº 10.551, de 13 de novembro de 2002, a alteração dos salários dos empregos públicos do Hospital das Forças Armadas, HFA, de que trata a Lei nº 10.225, de 15 de maio de 2001, a criação de cargos na carreira de Defensor Público da União, a criação das funções comissionadas do INSS-FICINS, o auxílio moradia para os servidores de estados e municípios para a União, a extinção e criação de cargos em comissão, e da outras providências. Faço saber que o Presidente da República adotou a medida provisória número 301, de 2006, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no artigo 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 32, combinado com o artigo 12 da Resolução número 1, de 2002 CN, promulgo a seguinte lei: Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. Artigo 1º. Fica estruturada a carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, composta dos cargos efetivos vagos regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, integrantes dos quadros de pessoal do Ministério da Previdência Social, do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, e dos cargos efetivos cujos ocupantes sejam: Inciso 1º. Integrantes da carreira da Seguridade Social e do Trabalho, instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, ou Inciso 2º. Regidos pelo Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou por planos correlatos, desde que lotados nos quadros de pessoal do Ministério da Previdência Social, do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho e Emprego ou da FUNASA, até 28 de fevereiro de 2006. Parágrafo 1º. Não se aplica disposto no caput deste artigo aos ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal do Trabalho e de Procurador Federal. Parágrafo 2º. Os cargos da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho são agrupados em classes e padrões, na forma do anexo 1º desta lei. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º, infine, do artigo 58 da Medida Provisória número 2.229/43, de 6 de setembro de 2001, não se aplica aos servidores da carreira estruturada no caput deste artigo. Artigo 1º. Os servidores ocupantes de cargos da carreira de que trata o caput do artigo 1º desta lei poderão ser lotados no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, no Ministério do Trabalho, no Ministério da Saúde, no Ministério da Fazenda e na FUNASA. Artigo 2º.
Os servidores ocupantes dos cargos referidos no caput do artigo 1º desta lei serão enquadrados na carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho de acordo com as respectivas atribuições, requisitos de formação profissional e posição relativa nas tabelas de correlação, constantes do anexo 2º desta lei. Parágrafo 1º. O enquadramento de que trata o caput deste artigo dar-se-á, mediante opção irretratável do servidor, a ser formalizada no prazo de 90 dias, a contar da vigência da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006, na forma do termo de opção constante do anexo 3º desta lei, com efeitos financeiros a partir das datas de implementação das tabelas de vencimento básico referidas no anexo 4º desta lei. Parágrafo 2º. A opção pela carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho implica renúncias parcelas de valores incorporados à remuneração por decisão administrativa ou judicial, referentes ao adiantamento pecuniário de que trata o artigo 8º da Lei nº 7.686, de 2 de dezembro de 1988, que vencerem após o início dos efeitos financeiros referidos no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. A renúncia de que trata o parágrafo 2º deste artigo fica limitada à diferença entre os valores de remuneração resultantes do vencimento básico vigente no mês de fevereiro de 2006 e os valores de remuneração resultantes do vencimento básico fixado para dezembro de 2011, conforme disposto no anexo 4º desta lei. Parágrafo 4º. Os valores incorporados à remuneração objeto da renúncia a que se refere o parágrafo 2º deste artigo que forem pagos aos servidores ativos, aos aposentados e aos pensionistas, por decisão administrativa ou judicial, no mês de fevereiro de 2006, sofrerão redução proporcional à implementação das tabelas de vencimento básico de que trata o artigo 7º desta lei, e os valores excedentes serão convertidos em diferença pessoal nominalmente identificada, de natureza provisória, redutível na proporção acima referida, sujeita apenas ao índice de reajuste aplicável às tabelas de vencimentos dos servidores públicos federais, a título de revisão geral das remunerações e subsídios. Parágrafo 5º. Concluída a implementação das tabelas, em dezembro de 2011, o valor eventualmente excedente continuará a ser pago como vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita apenas ao índice de reajuste aplicável às tabelas de vencimento dos servidores públicos federais, a título de revisão geral das remunerações e subsídios, respeitado o que dispõe nos parágrafos 3º e 4º deste artigo. Parágrafo 6º. O enquadramento na carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho não poderá ensejar redução da remuneração percebida pelo servidor. Parágrafo 7º. Para fins de apuração do valor excedente referido nos parágrafos 4º e 5º deste artigo, a parcela que vinha sendo paga em cada período de implementação das tabelas constantes do anexo 4º desta lei, sujeita à redução proporcional, não será considerada no demonstrativo da remuneração recebida no mês anterior ao da aplicação. Parágrafo 8º. A opção de que trata o parágrafo 1º deste artigo sujeita aos efeitos financeiros de ações judiciais em curso, relativas ao adiantamento pecuniário referido no parágrafo 2º deste artigo, cujas decisões sejam prolatadas após o início da implementação das tabelas de que trata o anexo 4º desta lei, aos critérios estabelecidos neste artigo. Parágrafo 9º. O prazo para exercer a opção referida no parágrafo 1º deste artigo, no caso de servidores afastados nos termos dos artigos 81 e 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, estender-se-á, até 30 dias contados a partir do término do afastamento, assegurado o direito à opção desde 30 de junho de 2006. Parágrafo 10. Para os servidores afastados que fizerem a opção após o prazo geral, os efeitos financeiros serão contados na forma do parágrafo 1º deste artigo ou da data do retorno, conforme o caso. Artigo 2º. Integrará, ainda, a carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, de que trata o artigo 1º, o cargo de provimento efetivo de biólogo, de nível superior, com atribuições voltadas ao planejamento, coordenação,
supervisão, execução, formulação e elaboração especializada de estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, nos vários setores da biologia ou a ela ligados, bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos. Parágrafo único. O ingresso no cargo referido neste artigo exige diploma de graduação em nível superior. Artigo 3º. O ingresso nos cargos da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho far-se-á, no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se a conclusão de curso superior, em nível de graduação, ou de curso médio, ou equivalente, conforme o nível do cargo, observados os requisitos fixados na legislação pertinente. Parágrafo único. O concurso referido no caput deste artigo poderá, quando couber, ser realizado por áreas de especialização, organizado em uma ou mais fases, incluindo, se for o caso, curso de formação, conforme dispuser o edital de abertura do certame, observada a legislação pertinente. Artigo 4º. O Poder Executivo promoverá a reclassificação dos cargos incorporados à carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, na forma do artigo 1º desta lei, observados os seguintes critérios e requisitos. Inciso 1º. Unificação, em cargos de mesma denominação e nível de escolaridade, dos cargos oriundos da carreira da Seguridade Social e do Trabalho, do plano de classificação de cargos e de planos correlatos, cujas atribuições, requisitos de qualificação, escolaridade, habilitação profissional ou especialização, exigidos para ingresso, sejam idênticos ou essencialmente iguais aos dos cargos de destino. Inciso 2º. Transposição para os respectivos cargos e inclusão dos servidores na nova situação, observadas a correspondência, a identidade e a similaridade de atribuições entre o seu cargo de origem e o cargo em que for enquadrado. Inciso 3º. Localização dos servidores ocupantes dos cargos reclassificados em referências, níveis ou padrões das classes dos cargos de destino determinados, mediante aplicação dos critérios de enquadramento estabelecidos no artigo 2º desta lei. Artigo 5º. A partir de 1º de março de 2008 e até 31 de janeiro de 2009, a estrutura remuneratória dos servidores integrantes da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho será composta das seguintes parcelas. Inciso 1º. Vencimento básico. Inciso 2º. Gratificação de desempenho da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. GDPST. Inciso 3º. Gratificação temporária de nível superior da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. GTNSPST, observado o disposto no artigo 5º-C, desta lei. Inciso 4º. Gratificação de atividade executiva, de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992, Inciso 5º. Vantagem pecuniária individual, de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003. Parágrafo 1º. A partir de 1º de março de 2008, os servidores integrantes da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho não farão jus à percepção das seguintes parcelas remuneratórias. Inciso 1º. Gratificação de desempenho de atividade da Seguridade Social e do Trabalho. GDAST, instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, Inciso 2º. Gratificação específica da Seguridade Social e do Trabalho. GEST, instituída pela Lei nº 10.971, de 25 de novembro de 2004. Parágrafo 2º.
Observado o disposto no caput e no parágrafo 1º deste artigo, os valores eventualmente percebidos pelo servidor a título de GDAST e GEST de 1º de março de 2008 até 14 de maio de 2008 deverão ser deduzidos ou acrescidos, conforme o caso, da diferença dos valores devidos ao servidor a título de GDPST a partir de 1º de março de 2008, devendo ser compensados eventuais valores pagos a maior ou a menor. Parágrafo 3º. O incentivo funcional de que tratam a Lei nº 6.433, de 15 de julho de 1977, e o Decreto-Lei nº 2.195, de 26 de dezembro de 1984, continuará sendo devido aos titulares do cargo de sanitarista da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho em função do desempenho obrigatório das atividades com integral e exclusiva dedicação. Artigo 5º. A partir de 1º de fevereiro de 2009, a estrutura remuneratória dos servidores integrantes da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho será composta das seguintes parcelas. Inciso 1º. Vencimento básico. Inciso 2º. Gratificação de desempenho da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. GDPST. Inciso 3º. Gratificação específica de atividades auxiliares da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. GEAPST, observado o disposto no artigo 5º-d, desta lei. Parágrafo 1º. A partir de 1º de fevereiro de 2009, os servidores integrantes da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho não fazem jus à percepção das seguintes gratificações e vantagens. Inciso 1º. Gratificação temporária de nível superior da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. GTNSPST, observado o disposto no artigo 5º-c, desta lei. Inciso 2º. Vantagem pecuniária individual. VPI, de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003, Inciso 3º. Gratificação de atividade executiva. GAE, de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992. Parágrafo 2º. O valor da GAE, de que trata o inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo, fica incorporado ao vencimento básico dos servidores integrantes da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, conforme valores estabelecidos no anexo 4A, desta lei. Artigo 5º-b. Fica instituída, a partir de 1º de março de 2008, a gratificação de desempenho da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, GDPST, devida aos titulares dos cargos de provimento efetivo da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, quando em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo e lotados no Ministério da Fazenda, no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, no Ministério da Saúde, no Ministério do Trabalho e na FUNASA, em função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional do respectivo órgão e da entidade de lotação. Parágrafo 1º. A GDPST será paga observado o limite máximo de 100 pontos e o mínimo de 30 pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em seus respectivos níveis, classes e padrões, ao valor estabelecido no anexo 4B, desta lei, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2008. Parágrafo 2º. A pontuação referente à GDPST será assim distribuída. Inciso 1º. Até 20 pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual, Inciso 2º. Até 80 pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional. Parágrafo 3º.
Os valores a serem pagos a título de GDPST serão calculados multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho individual e institucional pelo valor do ponto constante do anexo 4B, desta lei de acordo com o respectivo nível, classe padrão. Parágrafo 4º. Até 31 de janeiro de 2009, a GDPST será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a gratificação de atividade de que trata a Lei Delegada nº 1.3, de 27 de agosto de 1992, e não servirá de base de cálculo para quaisquer outros benefícios ou vantagens. Parágrafo 5º. Até que sejam efetivadas as avaliações que considerem as condições específicas de exercício profissional, a GDPST será paga em valor correspondente a 80 pontos aos servidores alcançados pelo caput deste artigo postos à disposição dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, conforme disposto no artigo 20 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991. Parágrafo 6º. Para fins de incorporação da GDPST aos proventos de aposentadoria ou às pensões, serão adotados os seguintes critérios. Inciso 1. Para as aposentadorias e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a GDPST será: Alínea A. A partir de 1º de março de 2008, correspondente a 40% do valor máximo do respectivo nível, Alínea B. A partir de 1º de janeiro de 2009, correspondente a 50% do valor máximo do respectivo nível, Inciso 2. Para as aposentadorias e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004. Alínea A. Quando aos servidores que lhes deram origem se aplicar o disposto nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-ão os percentuais constantes do inciso I deste parágrafo, Alínea B. Aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. Parágrafo 7º. Ato do Poder Executivo disporá sobre os critérios gerais a serem observados para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional da GDPST. Parágrafo 8º. Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GDPST serão estabelecidos em atos dos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades de lotação, observada a legislação vigente. Parágrafo 9º. As metas de desempenho institucional serão fixadas em ato dos titulares dos órgãos e entidades de lotação dos servidores. Parágrafo 10. O resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação dos atos a que se refere o parágrafo 8º deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor. Parágrafo 11. Até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo 8º deste artigo e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os servidores que fazem jus à GDPST perceberão a referida gratificação em valor correspondente a 80 pontos, observados o nível, a classe e o padrão do servidor. Parágrafo 12. O disposto no parágrafo 10 deste artigo aplica-se aos ocupantes de cargos comissionados que fazem jus à GDPST. Parágrafo 13. O titular de cargo efetivo integrante da carreira de que trata o caput deste artigo em exercício nas unidades do Ministério da Previdência Social, do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Fundação Nacional de Saúde, Funasa, como investido em cargo em comissão ou função de confiança, fará jus à GDPST da seguinte forma. Inciso 1. Os investidos em função de confiança ou cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores das
níveis 3, 2, 1 ou equivalentes, perceberão a respectiva gratificação de desempenho calculada conforme disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 2º. Os investidos em cargos em comissão do grupo direção e assessoramentos superiores das níveis 6, 5, 4 ou equivalentes, perceberão a respectiva gratificação de desempenho calculada com base no valor máximo da parcela individual, somado ao resultado da avaliação institucional do período. Parágrafo 14. O titular de cargo efetivo integrante da carreira de que trata o caput deste artigo, quando não se encontrar em exercício nas unidades referidas no parágrafo 13 deste artigo, somente fará jus à GDPST. Inciso 1º. Requisitado pela Presidência ou Vice-Presidência da República ou nas hipóteses de requisição previstas em lei, situação na qual perceberá a GDPST calculada com base nas regras aplicáveis como se estivesse em efetivo exercício nas unidades referidas no parágrafo 13 deste artigo. Inciso 2º. Cedido para órgãos ou entidades da União distintos dos indicados no inciso I do caput deste artigo e investido em cargos de natureza especial, de provimento em comissão do grupo direção e assessoramentos superiores das níveis 6, 5, 4 ou equivalentes, e perceberá a GDPST calculada com base no resultado da avaliação institucional do período. Parágrafo 15. A avaliação institucional considerada para o servidor alcançado pelos parágrafos 13 e 14 será: Inciso 1º. A do órgão ou entidade onde o servidor permaneceu em exercício por mais tempo. Inciso 2º. A do órgão ou entidade onde o servidor se encontrar em exercício ao término do ciclo, caso ele tenha permanecido o mesmo número de dias em diferentes órgãos ou entidades, ou Inciso 3º. A do órgão de origem, quando requisitado ou cedido para órgão diverso da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional. Parágrafo 16. A avaliação individual do servidor alcançado pelo inciso I do parágrafo 13 e pelo inciso I do parágrafo 14 será realizada somente pela chefia imediata quando a regulamentação da sistemática para avaliação de desempenho a que se refere o parágrafo 7º não for igual ou aplicável ao órgão ou entidade de exercício do servidor. Artigo 5º-C. Fica instituída a gratificação temporária de nível superior da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. GTNSPST, devida exclusivamente aos titulares de cargos de provimento efetivo de nível superior pertencentes à carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, no valor de R$ 118,50. Parágrafo 1º. A gratificação a que se refere o caput deste artigo gerará efeitos financeiros de 1º de março de 2008 a 31 de janeiro de 2009. Parágrafo 2º. A GTNSPST ficará extinta a partir de 1º de fevereiro de 2009, quando seu valor será incorporado ao vencimento básico dos cargos de provimento efetivo de nível superior da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, conforme valores estabelecidos no anexo 4A desta lei. Artigo 5º-D. A partir de 1º de fevereiro de 2009, fica instituída a gratificação específica de atividades auxiliares da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. GEAPST, devida aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo de nível auxiliar pertencentes à carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. Parágrafo 1º. Os valores da GEAPST são os estabelecidos no anexo 4C desta lei, a partir das datas nele especificadas. Parágrafo 2º. A GEAPST integrará os proventos da aposentadoria e as pensões. Artigo 6º. Os cargos ocupados pelos servidores referidos no caput do artigo 1º desta lei que não optarem pela carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho serão transformados nos seus correspondentes, quando vagos. Parágrafo único.
Os servidores a que se refere o caput deste artigo continuarão a ser remunerados de acordo com a carreira ou planos de cargos a que continuarem a pertencer. Artigo 7º. As tabelas de vencimento a que se refere o inciso I do caput do artigo 5º desta lei serão implementadas, progressivamente, nos meses de março e dezembro de 2006 a 2011, conforme os valores constantes das tabelas de vencimento básico a que se refere o anexo 4º desta lei. Artigo 7º-A. A partir de 1º de março de 2008, as tabelas de vencimento básico da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho serão implementadas, progressivamente, nos meses de março de 2008, fevereiro de 2009, julho de 2010 e julho de 2011, conforme os valores constantes das tabelas de vencimento básico a que se refere o anexo 4º-A, desta lei. Artigo 7º-B. No cálculo dos valores dos vencimentos básicos referidos no artigo 7º-A, desta lei, foram incorporados os valores correspondentes às parcelas de aumento dos vencimentos básicos, previstos no anexo 4º desta lei. Parágrafo único. Concluída a implementação das tabelas a que se refere o artigo 7º-A, e o anexo 4º-A, desta lei, em julho de 2011, o valor eventualmente excedente, de que trata o parágrafo 4º do artigo 2º desta lei, continuará a ser pago como vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita apenas ao índice de reajuste aplicável às tabelas de vencimento dos servidores públicos federais, a título de revisão geral das remunerações e subsídios, respeitado o que dispõe nos parágrafos 3º e 4º do artigo 2º desta lei. Artigo 7º-C. Em função do disposto nos artigos 7º-A, em 7º-B, desta lei, os prazos referidos nos parágrafos 3º e 5º do artigo 2º desta lei ficam alterados para julho de 2011. Artigo 8º. O anexo 5º da Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, passa a vigorar, na forma do anexo 5º desta lei, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2006. Artigo 9º. As disposições dos artigos 1º e 2º desta lei não se aplicam aos servidores agregados que trata a Lei nº 1.741, de 22 de novembro de 1952. Artigo 10. Os servidores integrantes da carreira da Seguridade Social e do Trabalho e da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho somente poderão ser redistribuídos no âmbito do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, do Ministério da Fazenda e da Funasa. Plano de Carreiras e Cargos da Fiocruz. Artigo 11. Fica estruturado o Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, composto pelos cargos de nível superior e intermediário do quadro de pessoal da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Parágrafo único. Somente poderão ser enquadrados no plano de carreiras e cargos de que trata o caput deste artigo os servidores que integravam o quadro de pessoal da Fiocruz em 22 de julho de 2005 e os servidores que se encontravam em exercício no Centro de Referência Professor Hélio Fraga, CRPHF em 10 de junho de 2008. Artigo 12. Integram plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública as seguintes carreiras e cargos. Inciso 1º. De nível superior. Alínea A. Carreira de pesquisa em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública. Alínea B. Carreira de desenvolvimento tecnológico em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública. Alínea C. Carreira de gestão em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, E. Alínea D. Cargos isolados de provimento efetivo de especialista em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública. Inciso 2º. De nível intermediário.
Alínea A. Suporte técnico em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, é. Alínea B. Suporte à gestão em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública. Parágrafo 1º. Os cargos do plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública são agrupados em classes e padrões, na forma do anexo 6º desta lei. Parágrafo 2º. Os cargos de especialista em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública são estruturados em uma única classe padrão de vencimento. Artigo 13. A carreira de pesquisa em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública destina-se a profissionais habilitados a exercer atividades específicas de pesquisa científica e tecnológica em saúde. Parágrafo único. A habilitação referida neste artigo deverá ser adquirida por meio de curso superior em nível de graduação, com habilitação legal específica, quando for o caso, e de pós-graduação, reconhecidos na forma da legislação vigente, e, quando realizado no exterior, revalidado por instituição nacional credenciada para esse fim. Artigo 14. A carreira de pesquisa em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública é constituída do cargo de pesquisador em saúde pública, com as seguintes classes. Inciso 1º. Pesquisador em saúde titular. Inciso 2º. Pesquisador em saúde associado. Inciso 3º. Pesquisador em saúde adjunto, é. Inciso 4º. Assistente de pesquisa em saúde. Artigo 15. São pré-requisitos para ingresso na classe inicial e promoção para as classes subsequentes da carreira de pesquisa em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública. Inciso 1º. Pesquisador em saúde titular. Alínea A. Ter realizado pesquisas durante pelo menos 6 anos, após a obtenção do título de doutor, é. Alínea B. Ter reconhecimento em sua área de pesquisa, consubstanciada por publicações relevantes de circulação internacional e pela coordenação de projetos ou grupos de pesquisa e pela contribuição na formação de novos pesquisadores. Inciso 2º. Pesquisador em saúde associado. Alínea A. Ter realizado pesquisa durante pelo menos 3 anos, após a obtenção do título de doutor, é. Alínea B. Ter realizado pesquisa de forma independente em sua área de atuação, demonstrada por publicações relevantes de circulação internacional, e considerando-se também sua contribuição na formação de novos pesquisadores. Inciso 3º. Pesquisador em saúde adjunto. Alínea A. Ter o título de doutor, é. Alínea B. Ter realizado pesquisa relevante em sua área de atuação. Inciso 4º. Assistente de pesquisa em saúde. Alínea A. Ter o grau de mestre, é. Alínea B. Ter qualificação específica para a classe. Artigo 16. As carreiras de desenvolvimento tecnológico em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública e de suporte técnico em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública são destinadas a profissionais habilitados a exercer atividades específicas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde. Artigo 17. A carreira de desenvolvimento tecnológico em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública é composta pelo cargo de tecnologista em saúde pública, com as seguintes classes. Inciso 1º. Tecnologista em saúde sênior. Inciso 2º.
Tecnologista em saúde pleno 3. Inciso terceiro. Tecnologista em saúde pleno 2. Inciso quarto. Tecnologista em saúde pleno 1, é. Inciso quinto. Tecnologista em saúde júnior. Artigo 18. A carreira de suporte técnico em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública é composta pelo cargo de técnico em saúde pública, com as seguintes classes. Inciso primeiro. Técnico em saúde 3. Inciso segundo. Técnico em saúde 2, é. Inciso terceiro. Técnico em saúde 1. Artigo 19. São pré-requisitos para ingresso na classe inicial e promoção para as classes subsequentes da carreira de desenvolvimento tecnológico em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, além do curso superior em nível de graduação, com habilitação legal específica, quando for o caso, os seguintes. Inciso primeiro. Tecnologista em saúde sênior. Alínea A. Ter o título de doutor e, ainda, ter realizado durante pelo menos 6 anos, após a obtenção de tal título, atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, ou ter realizado, após a obtenção do grau de mestre, atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico durante, pelo menos, 11 anos, que lhe atribua habilitação correspondente, ou ter realizado, durante, pelo menos, 14 anos atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que lhe atribuam habilitação correspondente, é. Alínea B. Ter reconhecimento em sua área de atuação, aferida por uma relevante e continuada contribuição, consubstanciada por coordenação de projetos ou de grupos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, contribuindo com resultados tecnológicos expressos em trabalhos documentados por periódicos de circulação internacional, patentes, normas, protótipos, contratos de transferência de tecnologia, laudos e pareceres técnicos. Inciso segundo. Tecnologista em saúde pleno 3. Alínea A. Ter o título de doutor e, ainda, ter realizado durante, pelo menos, 3 anos, após a obtenção de tal título, atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, ou ter realizado, após a obtenção do grau de mestre, atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico durante, pelo menos, 8 anos, que lhe atribua habilitação correspondente, ou ter realizado durante, pelo menos, 11 anos atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que lhe atribua habilitação correspondente, é. Alínea B. Demonstrar capacidade de realizar pesquisa e desenvolvimento tecnológico relevantes, de forma independente, contribuindo com resultados tecnológicos expressos em trabalhos documentados por publicações de circulação internacional, patentes, normas, protótipos, contratos de transferência de tecnologia, laudos e pareceres técnicos. Inciso terceiro. Tecnologista em saúde pleno 2. Alínea A. Ter o título de doutor ou ter realizado, após a obtenção do grau de mestre, atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico durante, pelo menos, 5 anos, que lhe atribua habilitação correspondente, ou ter realizado durante, pelo menos, 8 anos atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que lhe atribua habilitação correspondente, é. Alínea B. Demonstrar capacidade de participar em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico relevantes na sua área de atuação, contribuindo com resultados tecnológicos expressos em trabalhos documentados por publicações de circulação internacional, patentes, normas, protótipos, contratos de transferência de tecnologia, laudos e pareceres técnicos. Inciso quarto. Tecnologista em saúde pleno 1. Alínea A. Ter o grau de mestre ou ter realizado durante, pelo menos,
3 anos atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que lhe atribua a habilitação correspondente, é. A linha B. Ter participado de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Inciso 5º. Tecnologista em saúde júnior, ter qualificação específica para a classe. Artigo 20. São pré-requisitos para ingresso na classe inicial e promoção para as classes subsequentes da carreira de suporte técnico em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, além do ensino médio ou curso equivalente completo, ter conhecimentos específicos inerentes ao cargo e, ainda mais. Inciso 1º. Técnico em saúde 3. Ter, pelo menos, 12 anos de experiência na execução de tarefas inerentes à classe. Inciso 2º. Técnico em saúde 2. Ter, pelo menos, 6 anos de experiência na execução de tarefas inerentes à classe, é. Inciso 3º. Técnico em saúde 1. Ter 1 ano, no mínimo, de participação em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico ou habilitação inerente à classe. Artigo 21. As carreiras de gestão em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública e de suporte à gestão em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública são destinadas a servidores habilitados a exercer atividades de apoio à direção, coordenação, organização, planejamento, controle e avaliação de projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de saúde, bem como toda a atividade de suporte administrativo da Fiocruz. Artigo 22. A carreira de gestão em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública é composta pelo cargo de analista de gestão em saúde, com as seguintes classes. Inciso 1º. Analista de gestão em saúde sênior. Inciso 2º. Analista de gestão em saúde 3. Inciso 3º. Analista de gestão em saúde 2. Inciso 4º. Analista de gestão em saúde 1, é. Inciso 5º. Analista de gestão em saúde júnior. Artigo 23. A carreira de suporte à gestão em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública é composta pelo cargo de assistente técnico de gestão em saúde, com as seguintes classes. Inciso 1º. Assistente técnico de gestão 3. Inciso 2º. Assistente técnico de gestão 2, é. Inciso 3º. Assistente técnico de gestão 1. Artigo 24. São pré-requisitos para ingresso na classe inicial e promoção para as classes subsequentes da carreira de gestão em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, além do curso superior, em nível de graduação, concluído, os seguintes. Inciso 1º. Analista de gestão em saúde sênior. A linha A. Ter o título de doutor e, ainda, ter realizado durante, pelo menos, 6 anos, após a obtenção de tal título, atividades de gestão, planejamento e infraestrutura na área de pesquisa, produção, serviços e gestão em saúde, ou ter realizado, após a obtenção do grau de mestre, atividades de gestão, planejamento e infraestrutura na área de pesquisa, produção, serviços e gestão em saúde, durante, pelo menos, 11 anos, que lhe atribuam habilitação correspondente, ou ter realizado, durante, pelo menos, 14 anos atividades de gestão, planejamento e infraestrutura na área de pesquisa, produção, serviços e gestão em saúde que lhe atribuam habilitação correspondente. A linha B. Ter reconhecimento em sua área de atuação, aferida por uma relevante contribuição e consubstanciada por orientação de equipes interdisciplinares ou de profissionais especializados, treinamentos ofertados, coordenação de planos, programas,
projetos e trabalhos publicados. Inciso 2º. Analista de gestão em saúde 3. A linha A. Ter o título de doutor e, ainda, ter realizado durante, pelo menos, 3 anos, após a obtenção de tal título, atividades de gestão, planejamento ou infraestrutura na área de pesquisa, produção, serviços e gestão em saúde, ou ter realizado, após a obtenção do grau de mestre, atividades de gestão, planejamento ou infraestrutura, durante, pelo menos, 8 anos, que lhe atribuam habilitação correspondente, ou ter realizado durante, pelo menos, 11 anos atividades de gestão, planejamento e infraestrutura na área de pesquisa, produção, serviços e gestão em saúde que lhe atribuam habilitação correspondente. A linha B. Ter realizado, de forma independente, trabalhos interdisciplinares ou sistemas de suporte relevantes para o apoio científico e tecnológico, consubstanciados por desenvolvimento de sistemas de infraestrutura, elaboração ou coordenação de planos, programas, projetos e estudos específicos de divulgação nacional. Inciso 3º. Analista de gestão em saúde 2. A linha A. Ter o título de doutor ou ter exercido durante, pelo menos, 5 anos, após a obtenção do grau de mestre, atividades de gestão, planejamento ou infraestrutura na área de pesquisa, produção, serviços e gestão em saúde, que lhe atribuam habilitação correspondente ou ainda ter realizado durante, pelo menos, 8 anos atividades de gestão, planejamento e infraestrutura na área de pesquisa, produção, serviços e gestão em saúde que lhe atribuam habilitação correspondente. A linha B. Ter realizado, sob supervisão, trabalhos interdisciplinares ou sistemas de suporte relevantes para o apoio científico e tecnológico consubstanciados por elaboração ou gerenciamento de planos, programas, projetos e estudos específicos com divulgação interinstitucional. Inciso 4º. Analista de gestão em saúde 1. A linha A. Ter grau de mestre ou ter realizado durante, pelo menos, 3 anos atividade de gestão, planejamento ou infraestrutura na área de pesquisa, produção, serviços e gestão em saúde, que lhe atribua habilitação correspondente, é. A linha B. Ter participado de trabalhos interdisciplinares ou da elaboração de sistemas de suporte, de relatórios técnicos e de projetos correlacionados com a área de pesquisa, produção, serviços e gestão em saúde. Inciso 5º. Analista de gestão em saúde júnior, ter qualificação específica para a classe. Artigo 25. São pré-requisitos para ingresso na classe inicial e promoção para as classes subsequentes da carreira de suporte à gestão em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, além do ensino médio ou curso equivalente concluído, ter conhecimentos específicos inerentes ao cargo e, ainda. Inciso 1º. Assistente técnico de gestão 3, ter, pelo menos, 12 anos de experiência na execução de tarefas inerentes à classe. Inciso 2º. Assistente técnico de gestão 2, ter, pelo menos, 6 anos de experiência na execução de tarefas inerentes à classe. Inciso 3º. Assistente técnico de gestão 1, ter 1 ano, no mínimo, de experiência na execução de tarefas inerentes à classe. Artigo 26. O cargo isolado de especialista em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública destina-se a profissionais habilitados a exercer atribuições de alto nível de complexidade voltadas às atividades especializadas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde. Parágrafo único. São pré-requisitos para ingresso no cargo de especialista em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública. Inciso 1º. Ter realizado pesquisas voltadas às atividades especializadas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde durante, pelo menos, 6 anos,
após a obtenção do título de doutor, é. Inciso 2º. Ter reconhecimento em sua área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, consubstanciada por publicações relevantes de circulação internacional, pela coordenação de projetos ou grupos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e pela contribuição na formação de novos pesquisadores e na obtenção de resultados tecnológicos expressos em trabalhos documentados por periódicos de circulação internacional, patentes, normas, protótipos, contratos de transferência de tecnologia, laudos e pareceres técnicos. Artigo 27. São transpostos para as carreiras do Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública os atuais cargos efetivos das carreiras da área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, integrantes do quadro de pessoal da Fiocruz, em 22 de julho de 2005. Parágrafo 1º. Os cargos de que trata o caput deste artigo serão enquadrados nas carreiras do Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, de acordo com as respectivas atribuições, requisitos de formação profissional e posição relativa na tabela de correlação, constante do anexo 7º desta lei. Parágrafo 2º. O enquadramento de que trata o parágrafo 1º deste artigo dar-se-á, mediante opção irretratável do servidor, a ser formalizada no prazo de 120 dias, a contar da vigência da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006, na forma do termo de opção, constante do anexo 8º desta lei, com efeitos financeiros a partir da data de vigência das tabelas de vencimento básico constantes do anexo 9 desta lei. Parágrafo 3º. A opção pelas carreiras do Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública implica a renúncia às parcelas de valores incorporados à remuneração por decisão administrativa ou judicial que vencerem após o início dos efeitos financeiros referidos no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4º. A renúncia de que trata o parágrafo 3º deste artigo fica limitada à diferença entre os valores de remuneração resultantes do vencimento básico vigente no mês de fevereiro de 2006 e os valores de remuneração resultantes do vencimento básico fixado para o mês de março de 2006, conforme disposto no anexo 9 desta lei. Parágrafo 5º. Os valores incorporados à remuneração, objeto da renúncia a que se refere o parágrafo 4º deste artigo, que forem pagos aos servidores ativos, aos aposentados e aos pensionistas, por decisão administrativa ou judicial, no mês de fevereiro de 2006, sofrerão redução proporcional à implantação das tabelas de vencimento básico de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 6º. A opção de que trata o parágrafo 2º deste artigo sujeita aos efeitos financeiros das ações judiciais em curso, cujas decisões sejam prolatadas após a implementação das tabelas de que trata o anexo 9 desta lei, aos critérios estabelecidos neste artigo, por ocasião da execução. Artigo 28. Serão enquadrados, em cargos de idêntica denominação e atribuições, que passarão a integrar o Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, os titulares dos cargos efetivos de níveis superior e intermediário do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou de planos correlatos, os titulares de cargos de níveis superior e intermediário do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a Lei nº 7.596. de 10 de abril de 1987, e os integrantes de cargos da carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, não integrantes das carreiras de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, ou da carreira de Procurador Federal, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pertencentes ao quadro de pessoal da Fiocruz, em 22 de julho de 2005.
Parágrafo 1º a parágrafo 4º. Revogados. Artigo 28-A. Serão enquadrados, em cargos de idêntica denominação e atribuições, que passarão a integrar o plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, os titulares dos cargos efetivos de níveis superior e intermediário da carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, e da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho de que trata o artigo 1º desta lei, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em exercício no Centro de Referência Professor Hélio Fraga. CRPHF, em 10 de junho de 2008. Parágrafo 1º. Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo de que trata o caput deste artigo serão enquadrados no plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, de acordo com as denominações e atribuições dos respectivos cargos, requisitos de formação profissional e posição relativa na tabela, conforme tabela de correlação constante do anexo 7º-A, desta lei, vedada a mudança de cargo ou nível. Parágrafo 2º. O enquadramento de que trata o caput deste artigo dar-se-á, mediante opção irretratável do servidor, a ser formalizada até 31 de julho de 2010, na forma do termo de opção constante do anexo 8º-A, desta lei, com efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2009, devendo ser compensadas quaisquer diferenças pagas a maior ou a menor. Parágrafo 3º. A opção de que trata o caput deste artigo implica a renúncia às parcelas de valores incorporadas à remuneração por decisão administrativa ou judicial que vencerem após o início dos efeitos financeiros referidos no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4º. Os servidores referidos no caput deste artigo que não manifestarem, no prazo de que trata o parágrafo 2º deste artigo, sua opção pelas vantagens do plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, permanecerão na situação em que se encontravam em 1º de novembro de 2008. Artigo 29. Os ocupantes dos cargos pertencentes ao quadro de pessoal da Fiocruz, em 22 de julho de 2005, que não formalizarem a opção referida no parágrafo 2º do artigo 27 ou no parágrafo 2º do artigo 28 desta lei, conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas, permanecerão na situação em que se encontrarem na data da entrada em vigor da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006, não fazendo jus aos vencimentos e vantagens por ela estabelecidos. Artigo 30. O prazo para exercer a opção referida no parágrafo 2º do artigo 27 ou no parágrafo 2º do artigo 28 desta lei, conforme o caso, estender-se-á, até 30 dias contados a partir do término do afastamento nas hipóteses previstas nos artigos 81 e 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou a partir do ingresso no cargo que tenha sido provido em decorrência de concurso em andamento a contar de 30 de junho de 2006, assegurado o direito à opção desde 30 de junho de 2006. Parágrafo único. Para os servidores afastados que fizerem a opção após o prazo geral, os efeitos financeiros serão contados a partir da opção ou do retorno, conforme o caso. Artigo 30-A. Os concursos públicos realizados ou em andamento, na data da publicação da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006, para cargos do quadro de pessoal da Fiocruz do Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, instituído pela Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, são válidos para o ingresso nos cargos do Plano de Carreiras e cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, observada a correlação de cargos constante do anexo 7º desta lei. Parágrafo único. Os cargos vagos de nível superior e intermediário do Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, instituído pela Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do quadro de pessoal da Fiocruz,
existentes na data da publicação desta lei, serão transformados nos cargos equivalentes a que se referem os artigos 14, 17, 18, 22 e 23 desta lei, conforme correlação estabelecida no anexo 7º desta lei. Artigo 31. O ingresso nos cargos integrantes do plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública dar-se-á, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se pós-graduação, curso superior em nível de graduação ou curso médio, ou equivalente, concluído, e habilitação legal específica, quando for o caso, conforme o nível do cargo, observados os requisitos fixados na legislação pertinente. Parágrafo 1º. O concurso referido no caput deste artigo poderá, quando couber, ser realizado por áreas de especialização e organizado em uma ou mais fases, incluindo, se for o caso, curso de formação, conforme dispuser o edital de abertura do certame, observada a legislação pertinente. Parágrafo 2º. O edital definirá as características de cada etapa do concurso público, a formação especializada e a experiência profissional, bem como os critérios eliminatórios e classificatórios. Parágrafo 3º. O concurso público será realizado para provimento efetivo de pessoal no padrão inicial da classe inicial de cada carreira ou para provimento de cargo isolado de provimento efetivo. Parágrafo 4º. O ingresso nos cargos de especialista em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública dar-se-á, unicamente mediante habilitação em concurso público de provas e títulos. Artigo 32. O desenvolvimento do servidor nos cargos do plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública observará, além do disposto nos artigos 15, 19, 20, 24 e 25 desta lei, os seguintes requisitos. Inciso 1º. Interstício mínimo de 1 ano entre cada progressão. Inciso 2º. Avaliação de desempenho. Inciso 3º. Capacitação, Inciso 4º. Qualificação e experiência profissional. Parágrafo único. A progressão funcional e a promoção dos servidores que integram o plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública deverão ser aprovadas, caso a caso, por comissão criada para esse fim no âmbito da Fiocruz. Artigo 33. No Inciso 4º. Revogado. Artigo 33. A remuneração dos servidores integrantes do plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública será composta das seguintes parcelas. Inciso 1º. No caso dos servidores titulares de cargos de nível superior. Alínea A. Vencimento básico. Alínea B. Gratificação de desempenho de atividade de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública. GDACTSP, Alínea C. Retribuição por titulação. RT, Inciso 2º. No caso dos servidores titulares de cargos de nível intermediário. Alínea A. Vencimento básico. Alínea B. Gratificação de desempenho de atividade de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública. GDACTSP, Alínea C. Gratificação por qualificação. GQ. Artigo 34. Fica instituída a gratificação de desempenho de atividade de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública. GDACTSP, devida aos ocupantes dos cargos efetivos de que trata o artigo 12 desta lei,
e aos titulares dos demais cargos de nível superior e intermediário, pertencentes ao quadro de pessoal da Fiocruz, a que se refere o artigo 28 desta lei, que optarem pelo enquadramento no plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, nos termos do parágrafo 2º do artigo 27 ou do parágrafo 2º do artigo 28 desta lei, conforme o caso. Parágrafo único. Fazem jus a GEDACTS por servidores não enquadrados nas carreiras da área de ciência e tecnologia, de que trata o artigo 27 da Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, em exercício na Fiocruz em 22 de julho de 2005 e os titulares dos cargos efetivos de níveis superior e intermediário, a que se refere o artigo 28-A, desta lei, em exercício no Centro de Referência Professor Hélio Fraga, CRPHF, em 10 de junho de 2008, que optarem pelo enquadramento no plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública nos termos do parágrafo 2º do artigo 28-A, desta lei. Artigo 34-A. As metas referentes à avaliação de desempenho institucional serão fixadas em ato do dirigente máximo da Fiocruz. Artigo 34-B. Os valores a serem pagos a título de GEDACTS serão calculados multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho individual e institucional pelo valor do ponto constante do anexo 9-B, desta lei, observados o nível, a classe e o padrão em que se encontra posicionado o servidor. Artigo 34-C. A GEDACTSP não poderá ser paga cumulativamente com qualquer outra gratificação de desempenho de atividade ou de produtividade, independentemente da sua denominação ou base de cálculo. Artigo 35. A DACTSP será paga aos servidores que a ela fazem jus em função do alcance das metas de desempenho individual e do alcance das metas de desempenho institucional da Fiocruz. Parágrafo 1º. A partir de 1º de julho de 2008, a GEDACTSP será paga observado o limite máximo de 100 pontos e o mínimo de 30 pontos por servidor, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no anexo 9-B, desta lei, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. Parágrafo 2º. A pontuação referente à DACTSP será assim distribuída. Inciso 1º. Até 20 pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual, Inciso 2º. Até 80 pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional. Parágrafo 3º. Regulamento disporá sobre os critérios gerais a serem observados para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional da GEDACTSP. Parágrafo 4º. Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GEDACTSP serão estabelecidos em ato do dirigente máximo da Fiocruz, observada a legislação vigente. Artigo 36. Até que seja publicado o ato a que se refere os artigos 34-A e 35 desta lei e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, conforme disposto nesta lei, todos os servidores que fizerem jus à GEDACTSP deverão percebê-la em valor correspondente ao último percentual recebido a título de gratificação de desempenho, convertido em pontos que serão multiplicados pelo valor constante do anexo 9-B, desta lei, conforme disposto no artigo 34-B, desta lei. Parágrafo 1º. O resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação do ato a que se refere o artigo 34-A, desta lei, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos ocupantes de cargos comissionados que fazem jus à GEDACTSP. Artigo 37. Os ocupantes dos cargos pertencentes ao plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia,
produção e inovação em saúde pública somente farão jus a GDAC-TSPS em exercício de atividades inerentes às atribuições dos respectivos cargos nas unidades da Fiocruz. Artigo 37-A. Em caso de afastamentos e licenças considerados como de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração e com direito à percepção de gratificação de desempenho, o servidor continuará percebendo a GDAC-TSP em valor correspondente ao da última pontuação obtida, até que seja processada sua primeira avaliação após o retorno. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de cessão. Parágrafo 2º. Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho individual que venha a surtir efeito financeiro, o servidor recém-nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem vencimento ou cessão sem direito à percepção da GDAC-TSP no decurso do ciclo de avaliação receberão a gratificação no valor correspondente a 80 pontos. Artigo 38. O titular de cargo efetivo pertencente ao plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, em exercício no seu órgão ou entidade de lotação, quando investido em cargo em comissão ou função de confiança fará jus à GDAC-TSP da seguinte forma. Inciso 1. Os investidos em função de confiança ou cargos em comissão do grupo direção e assessoramentos superiores, das níveis 3, 2, 1 ou equivalentes, perceberão a respectiva gratificação de desempenho calculada conforme disposto no artigo 34-B desta lei. Inciso 2. Os investidos em cargos em comissão do grupo direção e assessoramentos superiores, das níveis 6, 5, 4 ou equivalentes, perceberão a respectiva gratificação de desempenho calculada com base no valor máximo da parcela individual, somado ao resultado da avaliação institucional do período. Parágrafo único. A avaliação institucional de que trata o inciso 2 do caput deste artigo é a da Fiocruz. Artigo 39. O titular de cargo efetivo pertencente ao plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública quando não se encontrar em exercício no seu órgão ou entidade de lotação somente fará jus à GDAC-TSP quando. Inciso 1. Cedido para entidades vinculadas ao seu órgão de lotação, situação na qual perceberá a GDAC-TSP com base nas regras aplicáveis como se estivesse em efetivo exercício no seu órgão de lotação. Inciso 2. Requisitado pela Presidência ou Vice-Presidência da República ou nas hipóteses de requisição previstas em lei, situação na qual perceberá a GDAC-TSP conforme disposto no inciso I do caput deste artigo, Inciso 3. Cedido para órgãos ou entidades da União distintos dos indicados nos incisos I e 2 do caput deste artigo e investido em cargos de natureza especial, de provimento em comissão do grupo direção e assessoramentos superiores, das 6, das 5, das 4 ou equivalentes, e perceberá a GDAC-TSP calculada com base no resultado da avaliação institucional do período. Parágrafo 1º. A avaliação institucional considerada para o servidor alcançado pelos incisos I a 3 do caput será: Inciso 1. A do órgão ou entidade onde o servidor permaneceu em exercício por mais tempo. Inciso 2. A do órgão ou entidade onde o servidor se encontrar em exercício ao término do ciclo, caso ele tenha permanecido o mesmo número de dias em diferentes órgãos ou entidades, ou Inciso 3. A do órgão de origem, quando requisitado ou cedido para órgão diverso da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional. Parágrafo 2º. A avaliação individual do servidor alcançado pelos incisos I e 2 do caput será realizada somente pela chefia imediata quando a regulamentação da sistemática para avaliação de desempenho a que se refere o parágrafo 3º do artigo 35 não for igual ou aplicável ao órgão ou entidade de exercício do servidor. Artigo 39-A.
correndo exoneração do cargo em comissão com manutenção do cargo efetivo, o servidor que faça jus à GDAC-TSP continuará a percebê-la em valor correspondente ao da última pontuação que lhe foi atribuída, na condição de ocupante de cargo em comissão, até que seja processada sua primeira avaliação após a exoneração. Artigo 40. O servidor ativo beneficiário da GDAC-TSP que obtiver na avaliação de desempenho individual pontuação inferior a 50% da pontuação máxima estabelecida para essa parcela será imediatamente submetido ao processo de capacitação ou de análise da adequação funcional, conforme o caso, sob responsabilidade do seu órgão ou entidade de lotação. Parágrafo único. A análise de adequação funcional visa identificar as causas dos resultados obtidos na avaliação do desempenho e a servir de subsídio para a adoção de medidas que possam propiciar a melhoria do desempenho do servidor. Artigo 41. Revogado. Artigo 41-A. Fica instituída a retribuição por titulação, RT, a ser concedida aos titulares de cargos de provimento efetivo de nível superior integrantes do plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública que sejam detentores do título de doutor ou grau de mestre ou sejam possuidores de certificado de conclusão, com aproveitamento, de cursos de aperfeiçoamento ou especialização, em conformidade com a classe, padrão e titulação ou certificação comprovada, nos termos do anexo 9C, desta lei. Parágrafo 1º. O título de doutor, o grau de mestre e o certificado de conclusão de curso de aperfeiçoamento ou especialização referidos no caput deste artigo deverão ser compatíveis com as atividades da Fiocruz. Parágrafo 2º. Para fins de percepção da RT referida no caput deste artigo, não serão considerados certificados apenas de frequência. Parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese o servidor poderá perceber cumulativamente mais de um valor relativo à RT. Parágrafo 4º. O servidor de nível superior, titular de cargo de provimento efetivo integrante das carreiras a que se refere o caput deste artigo, que em 29 de agosto de 2008 estiver percebendo, na forma da legislação vigente até essa data, adicional de titulação passará a perceber a RT de acordo com os valores constantes do anexo 9C, desta lei, com base no título ou certificado considerado para fins de concessão do adicional de titulação. Parágrafo 5º. A RT será considerada no cálculo dos proventos e das pensões somente se o título, grau ou certificado tiver sido obtido anteriormente à data da inativação. Artigo 41-B. Fica instituída a gratificação de qualificação, GQ, a ser concedida aos titulares de cargos de provimento efetivo de nível intermediário integrantes do plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, em retribuição ao cumprimento de requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e organizacionais necessários ao desempenho das atividades de níveis intermediário e auxiliar de desenvolvimento tecnológico, gestão, planejamento e infraestrutura, quando em efetivo exercício do cargo, de acordo com os valores constantes do anexo 9D, desta lei. Parágrafo 1º. Os requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e organizacionais necessários à percepção da GQ abrangem o nível de qualificação que o servidor possui em relação. Inciso 1º. Ao conhecimento dos serviços que lhe são afetos, na sua operacionalização e na sua gestão, é. Inciso 2º. A formação acadêmica e profissional obtida mediante participação, com aproveitamento, em cursos regularmente instituídos. Parágrafo 2º. Os cursos a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo deverão ser compatíveis com as atividades da Fiocruz. Parágrafo 3º. Os cursos de doutorado e mestrado para os fins previstos no caput deste artigo serão considerados somente se credenciados pelo Conselho Federal de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente para tanto. Parágrafo 4º.
Os titulares de cargos de nível intermediário das carreiras a que se refere o caput somente farão jus ao nível e da GQ se comprovada a participação em cursos de qualificação profissional com carga horária mínima de 180 horas na forma disposta em regulamento. Parágrafo 5º. Para fazer jus aos níveis 2 e 3 da GQ, os titulares de cargos de nível intermediário das carreiras a que se refere o caput deverão comprovar a participação em cursos de qualificação profissional com carga horária mínima de 250 horas e 360 horas, respectivamente, na forma disposta em regulamento. Parágrafo 6º. O regulamento disporá sobre as modalidades de curso a serem consideradas, a carga horária mínima para fins de equiparação de cursos, as situações específicas em que serão permitidas a acumulação de cargas horárias de diversos cursos para o atingimento da carga horária mínima a que se refere o parágrafo 4º deste artigo, os critérios para atribuição de cada nível de GQ e os procedimentos gerais para a concessão da referida gratificação. Parágrafo 7º. A GQ será considerada no cálculo dos proventos e das pensões somente se os requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e organizacionais tiverem sido obtidos anteriormente à data da inativação. Artigo 41-C. O servidor de nível intermediário ou auxiliar, titular de cargo de provimento efetivo integrante das carreiras a que se refere o artigo 41-B, desta lei que, em 29 de agosto de 2008, estiver percebendo, na forma da legislação vigente até essa data, adicional de titulação passará a perceber a GQ da seguinte forma. Inciso 1º. O possuidor de certificado de conclusão, com aproveitamento, de curso de aperfeiçoamento ou especialização receberá GQ em valor correspondente ao nível inciso 1º, de acordo com os valores constantes do anexo 9D, desta lei, Inciso 2º. O portador do grau de mestre ou título de doutor perceberá GQ em valor correspondente aos níveis 4 e inciso 5º, respectivamente, de acordo com os valores constantes do anexo 9D, desta lei. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese, a GQ a que se refere o artigo 41-B, desta lei poderá ser percebida cumulativamente com qualquer adicional ou gratificação que tenha como fundamento a qualificação profissional ou a titulação. Parágrafo 2º. Aplica-se aos aposentados e pensionistas o disposto nos incisos I e 2 do caput deste artigo. Artigo 41-D. A partir de 1º de setembro de 2018, a GQ será concedida em 3 níveis, de acordo com os valores constantes do capítulo 9d, observados os seguintes parâmetros. Inciso 1º. Nível 1º da GQ, participação em cursos de qualificação profissional com carga horária mínima de 180 horas, na forma disposta em regulamento. Inciso 2º. Nível 2º da GQ, participação em cursos de qualificação profissional com carga horária mínima de 250 horas, na forma disposta em regulamento. Inciso 3º. Nível 3º da GQ, participação em cursos de qualificação profissional com carga horária mínima de 360 horas ou diploma de conclusão de curso de graduação, certificado de conclusão de curso de especialização ou diploma de conclusão de curso de mestrado ou de doutorado, na forma disposta em regulamento. Artigo 41-E. O servidor de nível intermediário ocupante de cargo de provimento efetivo integrante das carreiras a que se refere o artigo 41-B, que, em 31 de agosto de 2018 e na forma da legislação vigente nessa data, estiver percebendo GQ em valor correspondente aos níveis 4 e V passará a perceber, a partir de 1º de setembro de 2018, GQ correspondente ao nível inciso 3º. Parágrafo único. Aplica-se aos aposentados e aos pensionistas o disposto no caput, conforme o regramento previdenciário a que se encontrem submetidos. Artigo 42. Os servidores ocupantes de cargos de nível superior do plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública,
quando possuidores de título de doutor ou de habilitação equivalente, poderão, após cada período de 7 anos de efetivo exercício de atividades na Fiocruz, requerer até 6 meses de licença sabática para aperfeiçoamento profissional, assegurada a percepção da remuneração do respectivo cargo. Parágrafo 1º. A concessão da licença sabática tem por fim permitir o afastamento do servidor de que trata o caput deste artigo para a realização de estudos e aprimoramento técnico profissional e far-se-á, de acordo com normas estabelecidas em ato do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Para cada período de licença sabática solicitado, independentemente da sua duração, far-se-á necessária a apresentação de plano de trabalho, bem como de relatório final, conforme disposto no regulamento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. A aprovação da licença sabática dependerá de recomendação favorável de comissão competente, especificamente constituída para esta finalidade, no âmbito da Fiocruz. Parágrafo 4º. Não se aplica aos servidores a que se refere o caput deste artigo a licença para capacitação de que trata o inciso V do artigo 81 e o artigo 87 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Artigo 43. No prazo de 180 dias, a Fiocruz deverá elaborar o seu plano de desenvolvimento de recursos humanos, de acordo com diretrizes dispostas em regulamento. Artigo 44. É vedada a redistribuição de servidores integrantes do plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, bem como a redistribuição de outros servidores para a Fiocruz, a partir da data de publicação da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006. Parágrafo único. A redistribuição de servidores para a Fiocruz somente poderá ser feita, mediante lei específica, na hipótese de incorporação à sua estrutura de unidades organizacionais de pesquisa e tratamento na área de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública. Artigo 45. Ficam criados no quadro de pessoal da Fiocruz. Inciso 1º. Na carreira de pesquisa em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, 420 cargos de pesquisador em saúde pública. Inciso 2º. Na carreira de desenvolvimento tecnológico em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, 580 cargos de tecnologista em saúde pública. Inciso 3º. Na carreira de suporte técnico em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, 200 cargos de técnico em saúde pública. Inciso 4º. Na carreira de gestão em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, 350 cargos de analista de gestão em saúde. Inciso 5º. Na carreira de suporte à gestão em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, 300 cargos de assistente técnico de gestão em saúde, Inciso 6º. 150 cargos de especialista em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública. Artigo 46. Os servidores mencionados no artigo 27 da Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, lotados na Fiocruz em 22 de julho de 2005, permanecerão em sua situação atual, fazendo jus, contudo, a todas as vantagens pecuniárias do plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública. Parágrafo único. Os servidores referidos no caput deste artigo deverão, no prazo de 120 dias, manifestar a sua opção pelas vantagens do plano de carreiras e cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública, sem o que permanecerão na situação em que se encontravam na data de publicação da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006.
Artigo 47. Fica criado o Comitê Gestor do Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública. CPCSP, no âmbito da Fiocruz, vinculado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, com a finalidade de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação e o desenvolvimento do Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, cabendo-lhe, em especial. Inciso 1. Propor normas regulamentadoras relativas a diretrizes gerais, ingresso, promoção, progressão, capacitação e avaliação de desempenho. Inciso 2. Acompanhar a implementação do Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública e propor, quando for o caso, as alterações julgadas pertinentes. Inciso 3. Analisar as propostas de lotação necessária de pessoal da Fiocruz. Inciso 4. Propor critérios para atribuir habilitações equivalentes aos títulos referidos nos artigos 19 e 24 desta lei. Inciso 5. Examinar os casos omissos referentes ao Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, encaminhando-os à apreciação dos órgãos competentes. Parágrafo único. A Fiocruz instituirá a Comissão Interna de Desenvolvimento do Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, com a participação das entidades representativas dos servidores, com o objetivo de acompanhar, orientar e avaliar a implementação do Plano de Carreiras e Cargos criado pelo artigo 11 desta lei e propor alterações ao CPCSP, com vistas no aperfeiçoamento do plano, se for o caso. Artigo 48. O CPCSP será constituído por 6 membros, sendo 2 representantes do Ministério da Saúde, 2 representantes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 2 representantes da Fiocruz, sendo um da entidade representativa dos servidores. Parágrafo 1º. Os membros do CPCSP serão designados em portaria interministerial dos Ministros de Estado da Saúde e do Planejamento, Orçamento e Gestão. Parágrafo 2º. A forma de indicação e a duração do mandato dos membros do CPCSP serão definidas em regulamento. Parágrafo 3º. O exercício de mandato no CPCSP é considerado de relevante interesse público,